Muito bem, nós iniciamos então o nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos. Nós estamos na segunda parte, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E estamos mais aqui, dedicando mais um estudo para o tema os possessos. E nós estamos na questão 473, mas fazendo aqui um complemento com o estudo da nossa revista Espírita. Graças a Deus, Angelina, cada dia melhor. Vamos firmes e fortes. Nós estudamos o caso de possessão, aquele da senhorita Júlia que nós acompanhamos, na edição de dezembro de 1863. Kardec trouxe para nós, primeiro, aquela condição geral de uma possessão como sendo um fenômeno de influência dos espíritos aqui no nosso mundo corporal, que pode ser tanto positiva como negativa. Trouxemos até algumas possibilidades que nós vamos estudando. E depois Kardec apresenta para nós o caso da senhorita Júlia, que foi aquele caso bastante agressivo, a presença de um espírito que era muito tenaz na sua influência e no desejo de prejudicar aquela jovem, uma jovem que era uma empregada doméstica, digamos assim. E Kardec agora, na edição de 1864, do mês de janeiro, ele então traz para nós aqui qual foi o tratamento que foi aplicado para auxiliar essa jovem. Então, no Livro dos Espíritos, nós vimos na questão 473, que foi exatamente aquele caso em que Kardec recebeu uma negativa dos espíritos com relação à possessão propriamente dita, e depois na Revista Espírita, então, ele acaba mostrando que sim, é possível que esse fenômeno aconteça. Aqui na questão 475, Kardec, então, ele pergunta se pode alguém por si mesmo afetar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles. Então, sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Isso porque os espíritos estavam aqui tratando, então, a possessão como sendo um tipo de processo obsessivo, em que o espírito apenas se envolve fluidicamente com o encarnado e, através do seu domínio mental, ele acaba então controlando as vontades do encarnado. Então a gente lembra dos 3 graus que Kardec classificou. Por favor, aqui. Dos 3 graus de possessão que nós estudamos no Livro dos Médiuns, que é o caso de possessão simples, o caso de fascinação e o caso de subjugação. Então os espíritos tratam aqui nesse caso, nessa parte do Livro dos Espíritos, como sendo mais um tipo de caso, que no caso é a subjugação. Como o próprio nome diz, subjugar significa você controlar totalmente as vontades daquela pessoa. E isso pode acontecer tanto entre encarnados, como também desencarnados. Quantos e quantos relacionamentos que hoje são chamados de relacionamentos possessivos, relacionamentos tóxicos, em que um parceiro acaba subjugando a vontade do outro, fazendo com que ele perca completamente ali, digamos, a sua identidade. Então, aqui, Dudu, o meu microfone aqui, eu já vou melhorar. Bom dia, Marião. Então, nós vemos também relacionamentos que acontecem dessa mesma forma. Então, nesse caso aqui, os espíritos então estão tratando então a possessão como sendo um caso de influência espiritual. Só que aqui nesse caso nós lembramos que eles estavam entendendo a possessão, ou o espírito que respondeu
estava aqui entendendo a possessão como sendo uma influência, só que agora a gente passa para esse caso que nós estudamos da senhorita Júlia, em que mostra aqui uma situação muito mais grave, em que não basta apenas a vontade da encarnada, há a necessidade da intervenção de pessoas que auxiliem, inclusive, não apenas fluidicamente, mas também evangelicamente, digamos assim, para auxiliar essa jovem que precisa tanto de ajuda, né? Então vamos lá. O caso de possessão, senhorita Júlia, segundo o artigo, e Kardec aqui faz a indicação de ver o número de dezembro de 1863, que foi ali a apresentação e alguns relatos relacionados a esse caso. E aqui agora, como era um caso bastante complexo, ele então dividiu em duas partes, né? Então vamos lá. Em nosso artigo anterior, descrevemos a triste situação dessa moça e as circunstâncias que nela provaram uma verdadeira possessão. Kardec, mais uma vez, ele insiste nesse termo, exatamente para que não haja nenhuma dúvida com relação ao fenômeno, né, à fisiologia do fenômeno em si. Sentimos-nos felizes ao confirmar o que dissemos de sua cura hoje completa. Depois de liberta do seu espírito obsessor, os violentos abalos que tinha sofrido durante mais de 6 meses haviam provocado grave perturbação em sua saúde. Agora está completamente recuperada, mas não saiu do estado sonambúlico, o que não a impede de consagrar-se aos seus trabalhos habituais. Vamos expor as circunstâncias dessa cura, né? Então, lembrando que ela estava no estado sonambúlico e que muitas vezes ela trabalhava nas atividades domésticas, né, que ela, na casa onde ela prestava esse serviço, em transe, e muitas vezes havia ali uma variação nas características da sua personalidade, onde ela mostrava, de um lado, uma simplicidade muito grande, uma pessoa muito simples, de uma família muito humilde, que tinha poucos conhecimentos, e outra hora mostrava ali um conhecimento mais profundo, um raciocínio mais desenvolvido, né? E isso acontecia exatamente quando ela estava no estado sonambúlico, em que ela espiritualmente alcançava um nível de conhecimento que o espírito em si já havia acumulado, mas quando ficava no estado natural, sem esse transe mediúnico, ela voltava àquela jovem simples que prestava aquele serviço, né? Então aqui Kardec diz que ela continua ainda tendo esses episódios de alteração de consciência, mas que o processo obsessivo em si, ele havia então, o processo possessivo havia cessado. Então, continuando, Kardec então vai trazer para nós aqui, isso é importante a gente reforçar, porque aqui no Livro dos Espíritos ele fala sobre a vontade, sobre a prece, traz para nós aqui algumas questões relacionadas com a subjugação, fala sobre exorcismo, que nesse caso, né, os espíritos se riem desse processo, exatamente porque não são fórmulas mágicas que vão resolver, mas é necessária exatamente uma transformação moral, uma intervenção fluídica para romper esse tipo de conexão que o espírito estabelece com o encarnado, né? E fala para nós aqui sobre as boas intenções, sobre a preocupação da prece, né, como na questão 479. A prece é meio eficiente para curar a obsessão? E ele coloca que sim, né, que é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. E depois fala também sobre expulsão de demônios, como foi mencionado no Evangelho e tudo mais, né? Então aqui os espíritos foram tratando como uma obsessão simples. E aqui Kardec então vai descrever para nós todo esse processo de possessão, então, de libertação dessa possessão. Então vamos lá. Várias pessoas haviam tentado magnetizá-la, mas sem muito sucesso.
salvo uma leve e passageira melhora no seu estado patológico. Quanto ao espírito, era cada vez mais tenaz, e as crises haviam atingido um grau de violência dos mais inquietadores. Teria sido necessário um magnetizador nas condições que indicamos no artigo precedente para os médiuns curadores, isto é, penetrando a doente com um fluido bastante puro para eliminar o fluido do espírito mau. Aí que Kardec vai depois trabalhar lá no livro A Gênese, no capítulo dos fluidos, falando exatamente sobre essa transfusão de fluidos para fazer com que o fluido pernicioso, o fluido tóxico que o espírito com que o espírito envolve o encarnado, para que o encarnado possa então voltar a ter controle de si mesmo. Se há um gênero de mediunidade que exige superioridade moral, é seguramente o caso das obsessões, pois é preciso ter o direito de impor sua autoridade ao espírito. Os casos de possessão, segundo o que é anunciado, devem multiplicar-se com grande energia daqui a algum tempo, a fim de que fique bem demonstrada a impotência dos meios empregados até agora para os combater. Até uma circunstância da qual não podemos ainda falar, mas que tem certa analogia com o que se passou ao tempo do Cristo, contribuirá para desenvolver essa espécie de epidemia demoníaca. Aqui Kardec deve trazer aqui alguma coisa do conhecimento da sua época. Não é duvidoso que surjam médiuns especiais com o poder de expulsar os espíritos maus, como os apóstolos tinham o de expulsar os demônios, seja porque Deus sempre põe o remédio ao lado do mal, seja para dar aos incrédulos uma nova prova da existência dos espíritos. Para a senhorita Júlia, o magnetismo simples, como em todos os casos análogos, por mais enérgico que fosse, era insuficiente. Dever-se-ia agir simultaneamente sobre o espírito obsessor, para o dominar, e sobre o moral da doente, perturbada por todos esses abalos. O mal físico era apenas consecutivo, era efeito, e não a causa. Devia-se, pois, tratar a causa antes do efeito. Destruído o mal moral, o mal físico desapareceria por si mesmo. Então a gente viu aqui, que o efeito físico sobre ela, que é exatamente aqueles casos de obsessão em que a pessoa tem ali uma alteração no seu estado de saúde. E a senhorita Júlia passava por essa perturbação, não apenas física, mas nós podemos imaginar que com a presença do espírito havia também ali uma alteração emocional, uma alteração psíquica, um efeito orgânico, Então tudo isso é como consequência desse processo. E aqui o que Kardec coloca para nós é que a causa em si, e é o que geralmente acontece, quando nós vemos, nós chegamos a falar sobre isso quando tratamos da origem dos estudos espíritas, aqui no Brasil em especial, a respeito das questões psicológicas, psiquiátricas e espirituais. Quando então surgiram os hospitais espíritas para tratar das pessoas que traziam transtornos mentais provocados por influências espirituais. Mas a medicina, de um modo geral, desde os tempos mais antigos, desde quando começamos ali a ter aquela organização de estruturas de hospitais para tratamento de pessoas com alterações emocionais, com alterações psicológicas e tudo mais, nós vimos inicialmente que os tratamentos lá no passado eram aqueles tratamentos agressivos, que na verdade mais se pareciam, se comparado com os tratamentos atuais, se pareciam muito mais com torturas do que com tratamentos em si. Então, eram eletrochoques, eram isolamento, eram tratamentos assim dos mais bizarros, se comparados com a medicina atual, principalmente a medicina psiquiátrica. Tivemos ali o descobrimento não apenas de medicamentos que auxiliavam as pessoas, os doentes, até a recuperação, como também terapias que foram propostas, humanizando muito mais esse campo, Mas desde os tempos passados, a questão mental, ela era vista apenas como uma questão orgânica e não como algo também espiritual. No caso da senhorita Júlia, que a gente vê aqui, quando fala que ela teve uma alteração física, uma alteração emocional, certamente, de novo aqui,
Certamente aqui também ela seria tratada como um paciente psiquiátrico e seria tratada apenas com medicamentos. Né? Então, por exemplo, a gente veria ela sendo acompanhada por médicos, ela seria acompanhada por médicos, ela seria internada, ela seria tratada com medicamentos diversos, porque a visão que se tem hoje é apenas do corpo físico. E aqui o que Kardec coloca é que para esses casos aqui, então ela coloca assim, devia-se agir simultaneamente sobre o espírito obsessor para o dominar e sobre a moral da doente, perturbada por todos esses abalos. O mal físico era apenas consecutivo, era efeito e não a causa. Né? Então a gente vai pensar que ela em si, a pessoa em si, o corpo físico dela, ou melhor, seria apenas ali, sofreria, na verdade, todo o efeito desse combate que havia entre o espírito e a obsediada. Então o corpo físico dela absorveria todos esses choques, choques anímicos, choques emocionais, choques fluídicos, tudo isso afetaria a sua saúde orgânica, né? Então aqui o que Kardec coloca é exatamente isso. Devia-se, pois, tratar a causa antes do efeito. E não apenas fazer com que ela fosse medicada para melhorar os sintomas que eram apresentados, sejam eles sintomas físicos ou sintomas emocionais, comportamentais. Né? E depois ele reforça que, destruído o mal moral, o mal físico desapareceria por si mesmo. Então, tratar da origem, mas para isso era necessário, então, e é necessário também, ter essa compreensão de que a origem não é uma origem apenas psicológica, mental ou até mesmo neurológica, é uma origem espiritual. E para isso, então, a gente vai lembrar, você não pode tratar algo espiritual se a ciência não reconhece o elemento espiritual que é a origem de tudo. Que é tudo aquilo que a gente falou, você não pode dizer que a ciência opina sobre reencarnação, que a ciência opina sobre influência espiritual, que a ciência opina sobre mediunidade. Primeiro a ciência tem que entender a origem de todos esses fenômenos, de todos esses processos, que é o espírito em si. Se não se reconhece o espírito, como é que vai falar de tudo isso? A mesma coisa acontece aqui da medicina, como é que vai falar sobre causas de obsessão, se nós não reconhecemos a origem do obsessor? Então, por isso, tudo é tratado de uma forma restrita dentro do campo mental do doente. Aqui rapidinho, a Angelina colocou para nós aqui. Quando passei por subjugação, algumas pessoas falaram que era um ser diferente. Alguns dizem hoje que não era eu, né? Olha só. Então, realmente há uma alteração bastante significativa, né, no comportamento da pessoa que sofre a obsessão, e por isso gera ele tantas dúvidas, principalmente porque, mais uma vez, a medicina hoje não vê dessa forma. Né? Inclusive se estuda sobre mudanças de personalidade, múltiplas personalidades, né? Então tem pessoas ali que é entendida, por exemplo, né, um artigo que saiu recentemente de uma pessoa que tinha várias personalidades. E tudo isso foi tratado dentro do campo da medicina como sendo ali uma pessoa que ela procurava criar personalidades para fugir dos dramas que ela vivia na vida pessoal dela. E aí a gente volta para aquele entendimento que a gente desenvolveu num outro estudo, de que, olhando da perspectiva terrena, nós temos muita dificuldade para entender a causa. Agora, olhando da perspectiva espiritual, nós somos capazes de determinar exatamente qual é. Então, no caso dessa pessoa que tinha múltiplas personalidades, ou ela, se olhar do mundo espiritual, daria para perceber quais são os espíritos, ou se haveria espíritos próximos a ela. Se não tiver espírito, pode ser ali uma transmissão à distância. Filomeno de Miranda comentou isso num dos livros num dos livros dele, dizendo que olhava para aquela pessoa e ela não tinha nenhum espírito perto dela, mas que ela tinha uma conexão à distância com outro espírito que a influenciava. Mas, olhando da nossa perspectiva, tudo isso é causado pela mente dela, é a pessoa que se comporta dessa forma. Né? Então fica difícil da gente fazer essa identificação. Acompanhando, vamos lá, seguindo.
Então, destruído o mal físico desapareceria por si mesmo. Mas para isso era preciso identificar-se com a causa, estudar com maior cuidado e em todos os seus matizes o curso das ideias, para lhe imprimir tal ou qual direção mais favorável, porque os sintomas variam conforme o grau de inteligência do paciente, o caráter do espírito, os motivos da obsessão, cuja origem remonta quase sempre de existências anteriores. Então aqui a gente vai lembrar sempre que a obsessão, Kardec aqui ele traz essa observação de passagem, né, mas que na verdade tem ali um fundo bem interessante para a gente poder estudar. Lembrando que nas relações que nós temos em existências anteriores, muitas vezes as marcas que ficam vão nos acompanhando, né? Então as relações que são relações problemáticas, que são relações conflituosas, que não foram resolvidas, muitas vezes se estendem para existências futuras em que os espíritos continuam vinculados, só que nesse caso através dessa relação de natureza obsessiva, de natureza vingativa, né? E ele continua. O insucesso do magnetismo com a senhorita Júlia levou várias pessoas a tentar. Nesse número estava um jovem dotado de grande força fluídica, mas que infelizmente não tinha qualquer experiência e, sobretudo, os conhecimentos necessários em casos semelhantes. Esse trecho aqui, que apresenta esse jovem, nós já conversamos sobre isso em outra oportunidade, vale a pena a gente reforçar, é o caso que muitas vezes nós encontramos em médiums que trabalham com os passes mediúnicos, com a parte de tratamentos, que tem grande potencial fluídico, mas que muitas vezes não atinge uma eficácia que poderia ser alcançada, exatamente porque a capacidade fluídica, para que ela possa fazer o efeito, especialmente nesses casos de influência espiritual, depende também de um componente moral que o médium precisa ter. Então a gente vai ver aqui, como Kardec coloca, um jovem dotado de grande força fluídica. Então aquele médium ostensivo que fazia essa doação fluídica com muita intensidade, porém era um fluido neutro, que não trazia ali a característica moral tão necessária para esse caso. Poderia fazer efeito, por exemplo, num tratamento de cura orgânica, uma pessoa que estava debilitada e de repente ela faz um tratamento fluídico e ela é então alimentada por esse fluido, isso faz bem para ela? Poderia fazer. Mas nesse caso em especial, que era um caso de possessão, de influência espiritual, não era algo apenas magnético, não era apenas orgânico, era algo também de cunho moral. A Mami colocou para nós aqui, né, engraçado, não tem uma existência bem suave. Lógico que tem algumas questões, mas não percebi nenhuma ação externa, né? Será que eu sou uma porta, considerando a mediunidade? Olha, quando as coisas estão tranquilas, né? Significa que a nossa conduta, o nosso comportamento, né, o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver, vai trazendo para nós essa estabilidade, essa tranquilidade. Né? Se está dando certo, continuemos assim para melhor. Né? Nunca nos acomodemos, né? Porque a acomodação é a nossa grande falha, né? Acreditar que as coisas são calmas porque elas estão. Na verdade, elas foram construídas e devem ser cultivadas, né? Mas vamos lá. Esse jovem, né? Ele se atribuía um poder absoluto sobre os espíritos inferiores, que, em sua opinião, não podiam resistir à sua vontade. Tal pretensão, olha só a arrogância desse jovem, né? Tal pretensão, levada ao excesso e baseada em sua força pessoal e não na assistência dos espíritos bons, deveria provocar-lhe mais uma decepção. Só isso deveria ter bastado para mostrar aos amigos da mocinha que faltava a primeira das qualidades requeridas para que o socorro lhe fosse eficaz. Mas o que, acima de tudo, deveria tê-los esclarecido é que ele professava, sobre os espíritos em geral, uma opinião completamente falsa. Segundo ele, os espíritos superiores são de natureza muito etérea,
para poderem vir à Terra comunicar-se com os homens e os assistir. E isto só é possível aos espíritos inferiores em razão de sua natureza mais grosseira, né? Então aqui a opinião equivocada desse jovem, embora ele poderia ter até um conhecimento espírita, né, pelo fato de reconhecer a presença dos espíritos inferiores, de falar sobre os espíritos superiores, mas ele tinha ali um entendimento equivocado. Então ele acreditava que a força que era exercida sobre os espíritos dependia essencialmente dele. Ele era ali o grande poderoso, né? Então, além de juventude, ainda tem ali a prepotência da juventude, né? O Marião colocou, às vezes as interferências são tão sutis que nem nos damos conta, e assim pode ir por muito tempo, né? Pois é. Gerando ali algo negativo que pode crescer. Lembrando que essas influências negativas, elas não são ali constantes dentro daquele nível. A tendência dela é sempre o agravamento. Nenhum espírito se satisfaz numa perseguição e manter sempre aquela condição de pouca intensidade. A tendência é sempre agravar, né? Ele diz assim, então: essa opinião a respeito da natureza dos espíritos, que não passa da doutrina da comunicação exclusiva dos demônios, cometia ele o grave erro de a sustentar diante da enferma, mesmo nos momentos de crise. Com essa maneira de ver, só deveria contar consigo mesmo e não podia invocar a única assistência capaz de ajudá-lo. Assistência que, é verdade, julgava poder dispensar. A consequência mais deplorável era para a doente, que ele desencorajava, tirando-lhe a esperança da assistência dos bons espíritos. No estado de debilidade em que se achava o seu cérebro, tal crença, que dava todo o poder ao espírito obsessor, poderia tornar-se fatal para a sua razão, e mesmo matá-la. Assim, ela repetia sem cessar nos momentos de crise: louca, louca, ele me põe louca, completamente louca, eu ainda não sou, mas ficarei. Falando de seu magnetizador, ela descrevia perfeitamente sua ação dizendo: ele me dá força ao corpo, mas não a força do espírito. Isso porque esse jovem, embora ele tivesse essa faculdade mediúnica, né, ou anímica, de transferir fluidos para outra pessoa, de fazer essa doação de fluido, ele era uma pessoa descrente. Não no mundo espiritual, mas na forma como os espíritos agiam. Então, nessa fala dela, que o fluido fortalece o corpo, mas que não dá força ao espírito, que é exatamente não alimentar nela a esperança de que ela sairia dessa condição com a assistência dos bons espíritos. Porque ele dizia: os bons espíritos, os espíritos superiores, não agem aqui junto a mim, sou eu que faço tudo. Então não adianta contar com ele, porque isso é uma fantasia, né? Tal expressão era profundamente significativa e, no entanto, ninguém lhe dava importância. Quando vimos a senhorita Júlia, o mal estava no seu apogeu, e a crise que testemunhamos foi uma das mais violentas. Foi no próprio momento em que nos dedicávamos a levantar-lhe o moral e inculcar-lhe o pensamento de que ela podia dominar esse espírito mau com a assistência dos bons e de seu anjo da guarda, cujo apoio deveria invocar. Foi nesse momento, dizíamos, que o jovem magnetizador, que se achava presente por uma circunstância sem dúvida providencial, veio, sem qualquer provocação, afirmar e desenvolver sua teoria, destruindo por um lado o que fazíamos por outro. Tivemos de lhe impor com energia que praticava uma má ação, e assumia a terrível responsabilidade da razão e da vida daquela infeliz mocinha. Olha só Kardec, então, confrontando esse jovem no momento exato em que prestavam essa assistência, né? Ele falava uma coisa, o jovem trazia um outro argumento, né? Então ali houve essa necessidade de falar com energia para que o jovem não interferisse. Um dos fatos mais singulares que todos tinham observado, mas cujas consequências ninguém havia deduzido, produzia-se na magnetização. Quando se dava durante a luta com o espírito mau, só esse último absorvia todo o fluido, que lhe conferia mais força,
enquanto a doente enfraquecia e sucumbia à sua ação nefasta. Devemos nos lembrar de que ela estava sempre em estado sonambúlico. Consequentemente, via o que se passava e foi ela mesma quem deu a explicação. Não viram no fato senão uma malícia do espírito e contentavam-se em se absterem de magnetizar em tais momentos e ficarem como espectadores na luta. Com o conhecimento da natureza dos fluidos, é possível dar-se conta facilmente desse fenômeno. Antes de mais, é evidente que, absorvendo o fluido para aumentar a força, em detrimento da doente, o espírito queria convencer o magnetizador da inutilidade de sua pretensão. Se havia malícia de sua parte, era contra o magnetizador, pois se servia da mesma arma com a qual este último pretendia vencê-lo. Pode dizer-se que ele tomava o bastão das mãos. Então, aqui o que nós vemos é exatamente ali a ação daquele fluido neutro que mais intensificava a ação do espírito do que ajudava a jovem na sua necessidade. Dudu trouxe para nós aqui, né, a mediunidade se torna uma coisa estranha no início de tudo, bem difícil e esquisito. Você, ainda criança, ter visões, ter escuta de outros sem os ver, né, sem saber que e através do tempo somos levados a médicos, terapeutas, né, quando na verdade só o centro espírita foi e é o melhor lugar para se entender que aquilo não é anormal, e sim através do estudo da doutrina vamos descobrindo e acalmando essa faculdade que não lhe foi dada como presente, mas como aprendizado de algumas que passaram num pretérito que você nunca conheceu, mas que hoje você entende por causa da sua ida e permanência numa casa que te deu melhor assento de uma sala espírita, né? Então, obrigado pela participação. Então, aqui a gente vê, né, e as histórias que nós acompanhamos, até comentei com vocês, né, a história do Chico, a história do Divaldo, a história da Dona Ivone, e a história, né, além dessas personalidades, de pessoas como vocês, por exemplo, que têm a mediunidade ostensiva, que também tiveram a sua experiência, a sua cota, lá no início, né, na infância, na adolescência, na juventude, passaram por esses transtornos todos, né, de incompreensão, de diagnóstico equivocado, de muito sofrimento, né, naquele começo, né, até passar aquele período em que começa de fato a ter não somente assistência, mas ter também um entendimento desse fenômeno, né. Então, são tantas e tantas e tantas histórias que nós vamos acompanhando exatamente com essas mesmas características, por não ter essa devida compreensão, né. Mami colocou lá em cima, né, na verdade acho que a fé da minha mãe, que sempre recorria a Maria de Nazaré, sempre nos protegeu, né, mesmo na época em que eu era ateia, né. Pois é, mas ser uma pessoa ateia não é uma pessoa ruim, a gente já falou sobre isso, né. Existe esse equívoco de dizer que uma pessoa que não tem qualquer crença no mundo espiritual é uma pessoa que merece todos os castigos, todo o sofrimento. E, na verdade, simplesmente eu não tenho uma crença construída no mundo espiritual, mas isso não tira de mim, né, os méritos pelos valores que eu consegui desenvolver por mim mesmo, né? E principalmente ali vivendo isso. Então, como dizem os espíritos, né, vale muito mais o crédito daquele que é bom sem acreditar em nada do que aquele que acredita e se torna hipócrita, né? Porque é exatamente o que a gente vê no mundo hoje, né? Mais de 90%, né? Mais de 90% da população mundial faz parte, é adesa a alguma religião. E mesmo assim nós vemos o mundo do jeito que ele é. Então, se o mundo ficasse apenas com os 10%, talvez não tivesse tanto problema assim. Mas, enfim, né, tudo isso a gente lembra que a educação espiritual é uma construção que vai acontecendo para o espírito, né, encarnação após encarnação, né? Então, Dudu colocou ali, né, você não acredita nele, mas ele estará sempre contigo, né? Então, é a questão da forma como nós vivemos, não nas nossas crenças, né? Avançando, vamos lá? Pode dizer-se que ele tomava o bastão das mãos, né? Isso o espírito, então, a Fredegunda, que nós conhecemos aqui, que se beneficiava dos fluidos que esse jovem
doava para essa jovem, né, para a obsediada. Não menos evidente era a sua facilidade de se apropriar do fluido do magnetizador, denotando uma afinidade com esse fluido e o seu próprio. Ao passo que fluidos de natureza contrária se teriam repelido, como água e óleo. Só esse fato bastaria para demonstrar que havia outras condições a preencher. É, pois, um erro dos mais graves, e podemos dizer dos mais funestos, não ver na ação magnética senão uma simples emissão fluídica, sem levar em conta a qualidade íntima dos fluidos. Então aqui todo aprendiz, todo médium que se desenvolve, né, no trabalho de cura, deveria ter essa compreensão do que fala esse artigo para nós. Que não é apenas uma questão de fluidos, mas é uma questão da qualidade íntima dos fluidos. E essa qualidade ela é exatamente transferida a partir, né, dos valores que o próprio médium tem. Porque fluido por si só ele é algo neutro. Aquilo que nós vamos envolver e impregnar esse fluido pode ser algo positivo ou pode ser algo negativo. Ou muitas vezes algo absolutamente neutro, né, como se fosse uma comida sem sal. Né, aquilo que simplesmente é um fluido que energiza, mas não qualifica, digamos assim. Na maioria dos casos, o sucesso repousa inteiramente nessas qualidades, como o êxito depende na terapêutica da qualidade do medicamento. Não seria demais chamar a atenção para esse ponto capital, demonstrado ao mesmo tempo pela lógica e pela experiência. Para combater a influência da doutrina do magnetizador, que já havia influenciado as ideias da doente, dissemos a esta: minha filha, tende confiança em Deus, olhai em volta, não vede espíritos bons? É verdade, diz ela, vejo luminosos que Fredegunda não ousa encarar. Pois bem, são os que vos protegem e nos permitirão que o espírito mal triunfe. Implorai sua assistência, orai com fervor, orai sobretudo por Fredegunda. Oh, por ela jamais eu poderei. Cuidado, vede como se afastam os espíritos bons a essas palavras. Se quiserdes a sua proteção, é preciso merecê-la por vossos bons sentimentos, esforçando-vos principalmente para que sejais melhor que a vossa inimiga. Como quereis que eles vos defendam, se não valeis mais que ela? Pensai que em outras existências tereis censura a vos fazer. O que vos acontece é uma expiação. Se quiserdes fazê-la cessar, será preciso que melhoreis e proveis vossas boas intenções, começando por vos mostrardes boa e caridosa para com os inimigos. Né? Então aqui a gente volta para o caso. E ela então, pelo fato de ter esse sonambulismo, ela tinha a capacidade de ver em volta dela e perceber a presença desses espíritos. A própria Fredegunda será tocada e talvez fareis o arrependimento entrar no seu coração. Refleti. Eu o farei. Fazei-o logo e dizei comigo: meu Deus, eu perdoo Fredegunda o mal que ela me fez, aceito como uma prova e uma expiação que mereci. Perdoai minhas próprias faltas, como eu perdoo as dela. E vós, espíritos bons, que me cercais, abri o seu coração a melhores sentimentos e me dai a força que me falta. Prometeis orar por ela todos os dias? Prometo. Está bem. Por meu lado, cuidarei de vós e dela. Tende confiança. Oh, obrigado. Algo me diz que isso vai acabar logo. Então aqui o diálogo dela com Kardec, né? E aqui também, né, o detalhe que a gente lembra sempre, que muitos desses casos que a gente vai acompanhando, a origem dele é desconhecida. Aqui talvez a gente acompanhe, eu acho que vai ter aqui um retrospecto, né, do porquê desse espírito ter essa perseguição tão agressiva contra essa jovem, né? Por que eles têm essa vinculação? Mas como a gente já viu, vários casos que a gente vai acompanhando tem a sua história pregressa. Tendo dado conta dessa cena à sociedade, foram transmitidos a respeito as seguintes instruções.
O assunto de que vos ocupais comoveu os próprios bons espíritos, que, por sua vez, querem vir em auxílio dessa moça com seus conselhos. Com efeito, ela apresenta um caso de obsessão muito grave. Entre os que vistes e vereis ainda, pode-se pôr esse no número dos mais sérios, e sobretudo dos mais interessantes, pelas particularidades instrutivas já apresentadas, e que ele vos oferecerá novamente, né, em termos de conhecimento, em termos de informação. Aqui ele diz um caso assim, né, que pode-se pôr este no número dos mais sérios. Essa seriedade a gente pensa o seguinte: e nos casos em que o espírito obsessor teve sucesso? Imaginando, por exemplo, que o obsediado tenha sido levado à morte, seja por uma situação em que ele se coloca, seja pelo suicídio, por qualquer outro motivo. Aí depois tem esse desdobramento também no mundo espiritual, em que esses espíritos, então, vão se encontrar agora nessa dimensão, e esse espírito obsessor terá a oportunidade de subjugar de uma forma absolutamente dominante, né, totalmente tomando esse espírito como vítima da sua vingança. Então, esses são os casos que são bem-sucedidos, em que tem esse desdobramento no mundo espiritual. E nós já vimos, né, com Filomeno de Miranda, já vimos com André Luiz, aqueles espíritos que são escravizados por outros. Exatamente porque no passado tiveram aquele vínculo e agora se vingam nessa dimensão espiritual. Aqui nesse caso nós estamos vendo uma intervenção exatamente para evitar que isso aconteça. E aqui o tratamento vem sendo desenvolvido. E ele segue aqui então dizendo assim: como já vos disse, aqui na verdade é uma mensagem, né, que foi trazida da sociedade, né, para que Kardec então observasse as particularidades daquele caso, que seria não apenas uma oportunidade de auxílio, mas também ali um caso para observar e aprender, né, todas as circunstâncias que envolvem a situação. Como já vos disse, esses casos de obsessão se repetem frequentemente e fornecerão dois assuntos distintos de utilidade. Primeiro para vós, depois para os que a sofrem. Primeiro para vós, porque assim como vários eclesiásticos contribuíram poderosamente para difundir o espiritismo entre os que lhe eram completamente estranhos, no caso, né, aqueles que criticavam e tudo mais que a gente já viu, né, o caso o Alto de Barcelona, por exemplo, né? Então vários eclesiásticos religiosos tentando atacar o espiritismo fizeram, na verdade, uma divulgação. Então, esse é um caso que a gente está vendo, né, que exorcismos foram feitos e tudo mais. E também esses obsedados, cujo número se tornará muito importante para que deles não se ocupem de maneira superficial, mas ampla e profunda, abrirão bastante as portas da ciência para que a filosofia espírita possa com eles nela penetrar e ocupar, entre gente de ciência e os médicos de todos os sistemas, o lugar a que tem direito. Então aqui eles já trazem também uma visão do que poderia acontecer no futuro, mostrando que o entendimento sobre a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual poderia ser compreendida de um modo diferente, tanto pelas religiões como também pela ciência. Infelizmente nós vemos ainda essa dificuldade, mas de uma forma mais organizada, dentro, por exemplo, do próprio movimento espírita, aqui principalmente no Brasil, nós temos, como já conversamos, né, a Associação Médico Espírita, que traz profissionais da medicina para poder estudar esses casos, não apenas prestar serviço. A associação não serve para criar hospitais, mas ela serve para estudar. E aí então, né, a gente vai observando artigos, material que é publicado, congressos que são realizados. Poderiam fazer mais? Poderiam talvez se procurasse ali casos mais específicos para estudar e depois debater esses casos para mudar a conduta, né, dos tratamentos que são oferecidos. Mas a gente tem hoje essa ação dessa classe, mas ela não representa, infelizmente ainda, a visão da medicina como um todo. É a visão de médicos espíritas que estudam, né? Ficou, né, e teve esse efeito, né? E seguindo então.
Depois, seguindo aqui a mensagem, né? Depois para eles, porque no estado de espírito, antes de encarnar-se entre vós, eles aceitaram essa luta que lhes acarreta a possessão de sofrerem, que sofrem, né? Tendo em vista o seu adiantamento. E essa luta, acreditai, faz sofrer cruelmente o seu próprio espírito, que quando o seu corpo, de certo modo, não é mais seu, tem a perfeita consciência do que se passa, que é o caso dela, né? Ela vê o corpo sofrendo e isso acaba repercutindo depois sobre ela também. Conforme tiverem suportado essa prova, cuja duração lhes poderei abreviar poderosamente por vossas preces, terão progredido mais ou menos. Porque ficais certos, a despeito dessa possessão, sempre momentânea, eles guardam suficiente consciência de si mesmos para discernirem a causa e a natureza de sua obsessão. Então eles passam a ter um entendimento, embora não de uma forma clara, mas eles passam a ter um entendimento sobre a causa dessa obsessão. E, conhecendo a causa, se trabalham então ali na origem de tudo. Para esta que vos ocupa, é necessário um conselho. As magnetizações que lhe faz suportar o espírito encarnado, de que falastes, lhe são funestas sob todos os aspectos. Aquele espírito é sistemático. E que sistema! Quem não reporta todas as suas ações à maior glória de Deus e se envaidece das faculdades que lhe foram concedidas, será sempre confundido. Aqui ele está falando do jovem, né? Que acredita que o grande poder de magnetização que ele tem é dele, e não da assistência dos espíritos superiores, e nem da origem divina que tem esse dom que ele traz, nessa responsabilidade. Então ele acaba sendo confundido, porque enquanto ele vai aplicando os passes, fazendo essa transfusão, quem se beneficia é o espírito possessor e não a paciente. E nesse caso a gente vê ali que os orgulhosos serão confundidos, né, como é dito lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas seguindo então. Cuidai, pois, meu caro Kardec, para que essas magnetizações cessem completamente, ou os mais graves inconvenientes resultarão de sua continuação não só para a moça, mas ainda para o imprudente, que é o jovem, que pensa ter às suas ordens todos os espíritos das trevas e se lhes impor como chefe. Então a orientação é para que interrompa a ação desse jovem para evitar que haja um agravamento. Digo que vereis esses casos de possessão e de obsessão se desenvolverem durante um certo tempo, porque são úteis ao progresso da ciência e do espiritismo. É por isso que os médicos e os sábios, enfim, abrirão os olhos e aprenderão que há doenças cujas causas não estão na matéria, não devendo, por isso, ser tratadas pela matéria. Esses casos de possessão vão igualmente abrir ao magnetismo horizontes totalmente novos e lhe fazer dar um grande passo à frente pelo estudo, até agora tão imperfeito, dos fluidos. Auxiliado por esses novos conhecimentos e por sua íntima aliança com o Espiritismo, ele obterá grandes coisas. Infelizmente, no magnetismo como na medicina, durante muito tempo ainda haverá homens que julgarão nada ter a aprender. Essas obsessões frequentes terão também um lado muito bom, porque, penetrado pela prece e pela força moral, é possível fazê-las cessar e adquirir o direito de expulsar os maus espíritos, e, pelo melhoramento de sua conduta, cada um buscará adquirir o direito que o Espírito de verdade, que dirige este globo, conferirá quando for merecido. Tende fé e confiança em Deus, que não permite que se sofra inutilmente e sem motivo. Aqui, Hahnemann, que é o espírito, que é exatamente ali um dos grandes estudiosos, né, do magnetismo. Só pegar para vocês aqui rapidamente aqui a biografia dele, que a gente vai tratar aqui de alguns pontos para a gente conversar. Só um instantinho. Peraí.
Está aqui, ó, Samuel Hahnemann, fundador da homeopatia. Então que o espírito Hahnemann foi um dos responsáveis pela criação da homeopatia, né, pelo trabalho que ele fez. Inclusive a gente tem aqui lá no site da FEParaná, lembrando que a doutrina espírita chega aqui no Brasil exatamente através da homeopatia, né? Então aqui, o Christian Friedrich Samuel Hahnemann, ele viveu em 1755, né, lá na Saxônia. Fala um pouquinho para nós aqui. Ele seguiu a carreira médica e tal. Então, enfim, aqui, ele vai colocar para nós aqui, né? Ele também desencarnou em 1843, então, portanto, ele era um contemporâneo de Kardec, e ele trouxe ali algumas mensagens, especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele trouxe aqui para nós, né? É na Saxônia, né? Então, é naquela região ali da Alemanha, naquela região onde a França também, onde tem os francos, né? Naquele pedaço ali. Então ele coloca assim, ó, já no ano de 1796, suas observações foram divulgadas. Observações que passaram a compor sua mais importante obra, o Organon, publicado em 1810, onde explica seu sistema e cria a homeopatia. Depois publicaria A Ciência Médica e Pura e Teoria e Tratamento Homeopático das Doenças Crônicas. Né, quando ele fala sobre aquela, usando ali, né, a belladonna, né, então ele coloca similia similibus curantur, ou seja, sintomas semelhantes são curados por remédios semelhantes. Então, aqui o Hahnemann, então, ele trata exatamente aqui falando sobre os fluidos. Hoje, de certa forma, nós podemos ver que falar de fluidos, a homeopatia estuda bastante isso, né, falando sobre os fragmentos, né, das bactérias, os tratamentos que são feitos com determinados tipos de substâncias e tudo mais. Mas a previsão que se fazia aqui nessa época, em que o estudo dos fluidos seria estudado com mais profundidade, principalmente pela ciência e pela medicina, infelizmente isso ainda não aconteceu. A gente aguarda que esse conhecimento sobre esse aspecto mais invisível em torno do mundo material ainda não foi explorado pelas nossas ciências. Então aguardamos, né? Então aqui para a gente poder terminar, deixa eu ver aqui rapidamente. Serei breve. Aqui mais uma mensagem, né? Será muito fácil curar essa infeliz possessa. Os meios estavam implicitamente contidos nas reflexões há pouco emitidas por Allan Kardec. Não só é necessária uma ação material e moral, mas ainda uma ação puramente espiritual. Ao espírito encarnado, como Júlia, se acha em estado de possessão, é preciso um magnetizador experimentado e perfeitamente convicto da verdade espírita. Além disso, é necessário que seja de uma moralidade irrepreensível e sem presunção. Mas para agir sobre o espírito obsessor, faz-se mister a ação não menos enérgica de um espírito bom desencarnado. Assim, pois, dupla ação. Ação terrestre, ação extraterrestre, encarnado sobre encarnado, desencarnado sobre desencarnado. Eis a lei. Se até agora essa ação não foi realizada, foi justamente para vos conduzir ao estudo e à experimentação desta interessante questão. É por isso que Júlia não se livrou mais cedo. Ela devia servir para os vossos estudos. Olha só, que interessante, né? Os espíritos, então, aproveitando esse caso, não para prejudicar a jovem, mas porque isso fazia parte também do seu próprio processo de desenvolvimento espiritual, mas que isso também seria objeto de estudo, especialmente aqui por Kardec, para poder depois divulgar isso tudo. Isso vos demonstra o que doravante tereis de fazer nos casos de possessão manifesta. É indispensável chamar em vosso auxílio o concurso de um espírito elevado, desfrutando ao mesmo tempo de uma força moral e fluídica, como o excelente Curadarmes. Lembra do Curadarmes, né? E sabeis que podeis contar com a assistência desse digno e santo Vianney. Né? O Vianney, o Curadarmes, ele
tem mensagem dele, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele, como desencarnado, seria um espírito indicado para ajudar nesse caso. Quanto ao mais, nosso concurso é dado a todos os que nos chamarem em auxílio, com pureza de coração e fé verdadeira. Resumindo, quando magnetizarem Júlia, será preciso proceder inicialmente pela fervorosa educação do Curadarmes e de outros espíritos bons que se comunicam habitualmente entre vós, pedindo-lhes que atuem contra os espíritos maus que perseguem essa jovem e que fugirão diante de suas falanges luminosas. Também não esquecer que a prece coletiva tem uma ação muito grande quando feita por certo número de pessoas, agindo em acordo com uma fé viva e um ardente desejo de aliviar. Aqui então Erasto trouxe essa comunicação, né? Aquilo que era recomendado, por exemplo, para chamar o Curadarmes, que é esse personagem que nós conhecemos agora, né? Que também muitas mensagens trouxe, seria o equivalente hoje a fazermos uma evocação para a falange de Dr. Bezerra de Menezes. Então seria um equivalente, né, num caso grave como esse, fazer esse tipo de solicitação, que é uma referência que nós temos, e aí então viria o próprio Dr. Bezerra de Menezes dentro da sua disponibilidade, ou também trabalhadores que atuam junto a ele formando essa grande falange. Então, fazendo um paralelo, seria como se nós tivéssemos esse caso na atualidade e trouxéssemos ali o pedido para que esses espíritos então viessem em nosso auxílio. Aqui depois no final, só para a gente acabar agora, rapidamente. Essas instruções foram seguidas. Vários membros da sociedade se entenderam para agir pela prece nas condições requeridas. Um ponto essencial era levar o espírito obsessor a emendar-se, o que necessariamente deveria facilitar a cura. Foi o que se fez, evocando-o e lhe dando conselhos. Ele prometeu não mais atormentar a senhorita Júlia e manteve a palavra. Um dos nossos colegas foi especialmente encarregado por seu guia espiritual e de sua educação moral, com o que ficou satisfeito. Hoje esse espírito trabalha seriamente por sua melhora e pede uma nova encarnação para expiar e reparar suas faltas. A importância do ensino que decorre desse fato e das observações a que deu lugar, a ninguém escapará e cada um poderá nele aurir úteis instruções sobre a ocorrência. Uma observação essencial que o fato permitiu constatar e que se compreende sem dificuldade é a influência do meio. É bem evidente que se o meio secunda por uma comunhão de vistas, de intenção e de ação, o doente se acha numa espécie de atmosfera homogênea de fluidos benfazejos, o que deve necessariamente facilitar e apressar o sucesso. Mas se houver desacordo, oposição, se cada um quiser agir à sua maneira, resultarão divergências, correntes contrárias, que forçosamente paralisarão e, por vezes, anularão os esforços tentados para a cura. Os eflúvios fluídicos que constituem a atmosfera moral, se forem maus, serão tão funestos a certos indivíduos quanto as emanações das regiões pantanosas. Então está aqui, meus amigos, né? Depois vem aqui conversas de além-túmulo, que a gente vai deixar para uma outra oportunidade, quando nós estivermos nessa edição, mas que vai trazer para nós aqui então essa visão de como foi esse caso, de todo o trabalho que foi feito, né, de uma grande mobilização do mundo espiritual para que essa jovem fosse assistida, assim como também esse espírito. Então, lá em janeiro de 64, Fredegunda foi evocada no Conversas Familiares de Além-Túmulo, então nós vamos conhecer um pouquinho da história dela, por que teve essa perseguição e qual era a condição atual dela nessa nova posição. Então, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, encerramos então essa parte dos estudos, né, da Revista Espírita.